Em primeiro lugar, eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, de saudar todos os peticionários que entenderam ser relevante entregar na Assembleia da República e assiná-la, subscrevê-la, a petição número 218/13, que solicita a adoção das medidas necessárias para a despoluição efetiva e total da Ribeira da Boa Água. Esta ribeira, como o próprio nome indica, significa ou transmite-nos a ideia de um recurso hídrico que foi outrora fonte de uma qualidade reconhecida. Todavia, o problema de poluição com que a Ribeira da Boa Hora se confronta atualmente já vem de longa data. As fontes poluidoras estão identificadas, mas a realidade de poluição desta ribeira é aquilo com que se confronta efetivamente a população. O Sr. Ministro do Ambiente chegou mesmo a dizer que a empresa Fabrióleo, uma das poluidoras identificadas, é tida como um infrator militante. Ora, estando identificadas estas fontes poluidoras, confrontando-se as populações e as autoridades com a recorrente poluição deste recurso hídrico, a pergunta que se impõe fazer é o que é que tarda para que sejam tomadas as medidas necessárias no sentido da despoluição desta ribeira, que é afluente do rio Almonda, o qual atravessa o concelho de Torres Novas. Os peticionários invocam mesmo o seu direito ao ambiente e à qualidade de vida, inscritos na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases do Ambiente. E, portanto, aquilo que os Verdes trazem hoje à Assembleia da República é uma proposta para que o Parlamento exorte o Governo a proceder ao processo de identificação e publicação das fontes poluidoras da Ribeira da Boa Água. Em segundo lugar, à programação e calendarização das medidas necessárias para a despoluição desta ribeira, com o envolvimento dos agentes locais. E, por fim, à garantia de fiscalização que assegure prevenção em relação à não poluição da Ribeira da Boa Água. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O tema da poluição nas ribeiras e nos ribeiros do Distrito de Santarém não é novo. Felizmente, no mandato passado, conseguiu-se fazer alguma valorização de problemas ambientais, por exemplo, do concelho de Alcanena. No concelho de Torres Novas, o problema não está resolvido, infelizmente. No final do governo passado, houve uma empresa em concreto, já aqui citada, a Fabrióleo, que viu a sua licença de descarga suspensa durante alguns meses. Haverá, com certeza, outras fontes de poluição. Existirão empresas e entidades públicas e privadas que são poluidores, porque a poluição existe. É preciso verificar com exatidão quem são os poluidores para que ninguém se esconda atrás de ninguém. Estando as fontes identificadas, tendo a Câmara Municipal feito já essa investigação, a APA só não se percebe porque é que as entidades públicas não agem. E aqui a ação que é necessária é uma das duas. Ou se fecham as empresas e as entidades que poluem, ou se ajudam essas entidades a recuperar e a melhorar a sua prestação, como muitos outros casos já se fizeram pelo país fora. Aquilo que importa é perceber qual é a competência pública e aquilo que o Governo e as autoridades estão dispostas a fazer. Há aqui um consenso político que é preciso investir no público e no privado para pôr termo a esta vergonha que se passa há muitos anos nesta região. É preciso perguntar o que é que a Câmara Municipal fez ou pode fazer. O que é que o Governo pode fazer e já devia ter feito. E o que é que as empresas estão dispostas ou têm a obrigação de fazer. Não é tempo para demagogia, é tempo para resolver este problema. E, senhoras e senhores deputados, não há outra oportunidade para reunir este consenso, para pôr fim, de uma só vez, à poluição nesta ribeira e nos rios, que ela é afluente. Porque as pessoas que vivem lá têm problemas de saúde. A agricultura e os animais e a fauna e a flora têm problemas também por causa disto. E nenhum investimento económico pode sobrepor ao ambiente. É tempo de agir com coragem e que não nos escondamos atrás da Câmara, ou atrás do Governo, ou atrás da agência, ou atrás da empresa A ou B. É tempo de cada um assumir a sua responsabilidade e dar voz àquelas pessoas que ali estão, que anonimamente têm ao longo dos anos batalhado contra este problema. É a hora desta Assembleia de dar uma resposta. Ao Governo exige imediatamente
perceba as fontes poluidoras, que tome decisões concretas e, sobretudo, que Quero ajude terminar, Sr. aquela Deputado. Câmara Municipal, as associações privadas de solidariedade social e as empresas privadas a recuperar o caminho do respeito pelo ambiente, porque parece que muitas já o perderam e não têm respeito nem pelas pessoas, nem pelos animais, nem pela natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras do Grupo Parlamentar do Partido Socialista são para cumprimentar os cerca de 5.700 peticionários que subscreveram esta petição, muitos deles aqui presentes. Cumprimentar também os senhores autarcas, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Pedro Ferreira. A participação das comunidades nas tomadas de decisão é crucial. A vossa causa de defesa do ambiente na região é a causa de todos, como é visível nas propostas apresentadas por todos os partidos e grupos parlamentares. É necessário apresentar e identificar os agentes poluidores. É necessário punir os infratores e ajudar a procurar soluções para estes mesmos problemas. É necessário garantir medidas que visem a efetiva e total despoluição da denominada Ribeira da Boa Água. A Ribeira da Boa Água, ao contrário do que o seu nome indica, apresenta evidentes e preocupantes focos de poluição e mau cheiro. Todos os que lá vivem ou atravessam a região conhecem a situação que tem vindo a agravar-se. A população está e bem preocupada. Teme pela saúde dos seus filhos e dos seus netos. O alarme social é uma realidade no concelho de Torres Novas, tal como a preocupação com o ambiente, com a economia, com o futuro e com a saúde pública. As gestões públicas devem pugnar pela saúde e qualidade de vida de todos e pela sustentabilidade dos territórios. É essa a nossa obrigação aqui no Parlamento. O recurso hídrico em causa é um afluente do rio Almonda, que por sua vez é um afluente do rio Tejo, tantas vezes já debatido nesta Casa. É precisamente na importante confluência destes dois rios, Almonda com o Tejo, que se encontra a Reserva Natural do Paulo do Boquilobo, Reserva Natural da Biosfera pela Unesco, situando-se a poucos quilómetros da denominada Ribeira da Boa Água. O Paulo do Boquilobo foi considerado pelo Prémio Nobel da Literatura José Saramago, originário da região, como um lago, um pântano, uma alverca que o criador das paisagens se tinha esquecido de levar para o paraíso. Esta situação deve, por isso, merecer toda a atenção das entidades governamentais. E é isso que aqui estamos. É para isso que podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, junto das entidades, garantir que a lei seja cumprida e propor medidas que claramente permitam a despoluição efetiva da Ribeira da Boa Água. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a poluição, os maus cheiros e a degradação da qualidade de vida continuam a ser o dia-a-dia das populações do Carreiro da Areia, da Meia-Via, do Nicho de Riachos e de Torres Novas. Aproveito, aliás, para saudar a população aqui presente, assim como os autarcas do município de Torres Novas. Impedir as pessoas do simples gesto de abrir uma janela da sua casa é de uma violência extrema. Obrigá-las a mudarem-se para outros lugares para poderem ter um mínimo de qualidade de vida é uma afronta aos seus mais elementares direitos. Degradação extrema da qualidade de vida e uma violência cotidiana é exatamente o que está a ser imposto a estas populações. Provavelmente, senhoras e senhores deputados, só daqui a uns anos poderemos avaliar inteiramente as consequências nefastas da poluição da Ribeira da Boa Água provocadas pela empresa Fabrióleo, há muito identificada como fonte poluidora. As consequências destes crimes ambientais são múltiplas e já hoje estamos todos perante uma escolha. Ou obrigamos os criminosos a respeitar as normas ambientais, a lei e a saúde das populações, ou por passividade cúmplice, refugiados nas dificuldades processuais, deixamos que estes crimes prossigam com as terríveis consequências que todos sabemos.
Nos últimos tempos temos assistido a uma verdadeira ofensiva na opinião pública por parte da empresa poluidora, a Fabrióleo, visando o branqueamento das suas responsabilidades. Tal não será alheio ao facto do cerco das investigações criminais se estar a apertar e de ter sido realizada recentemente uma vistoria geral às suas instalações. A luta que as populações têm travado, seja na rua, seja nas instituições, tem sido determinante para manter este grave problema na ordem do dia e assim vai ter de continuar. O povo tem razão e faz muito bem em não desistir. O Ministério do Ambiente há muito conhece o problema e o rosto dos criminosos. Este reconhecimento torna ainda mais inaceitável a notória tibieza da sua intervenção para acabar com o inferno. Vou terminar, Sr. Presidente. Estamos solidários com as populações. Empresas como esta têm de se instalar com as infraestruturas adequadas à sua atividade, em locais onde não prejudiquem nem populações nem o ambiente. Caso contrário, terão de ser fechadas. A Fabrióleo tem de ser obrigada a respeitar a lei, o bem-estar e a saúde das pessoas. E tem de ser agora, porque ontem já era tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por saudar os 5.700 peticionários aqui presentes, também o Sr. Presidente da Câmara, dizer que o CDS acompanha as preocupações que são manifestadas nesta petição, que são também as nossas preocupações. Infelizmente, os problemas de poluição, em particular no Tejo, no Rio Almonda e nos seus afluentes, têm vindo a agravar-se nos últimos anos e todas as medidas que têm sido implementadas e todas as ações que têm sido desenvolvidas se têm revelado insuficientes. Não obstante o enorme empenhamento, quer do poder político, nomeadamente da Assembleia da República, com um conjunto enorme, vasto de resoluções que aqui foram já aprovadas, como também da sociedade civil, que muito tem contribuído para denunciar os problemas que existem. E os peticionários exigem, e bem, que seja salvaguardado o ambiente e a qualidade de vida das populações, mas reconhecem também, e bem, a importância da atividade económica para o desenvolvimento da região. E assim o CDS entende que é essencial, de facto, identificar os infratores, alguns deles conhecidos, e já aqui até mencionados, mas outros, porventura, ainda não conhecidos, e é necessário que sejam todos identificados. É também necessário aplicar medidas sérias, punitivas, efetivas, que sejam realmente dissuasoras dos infratores prevaricarem. E também é necessário reforçar a fiscalização para que não voltem a repetir-se episódios de poluição. Entendemos, por isso, que não se deve diabolizar esta ou aquela empresa, porque não há apenas, e não querendo com isto relevar os problemas que estão identificados com esta empresa, mas, de facto, não deve-se identificar todos os poluidores e punir todos os infratores. O que é fundamental é, efetivamente, resolver os problemas da poluição, despoluir a Ribeira e permitir que a atividade económica seja sustentável e que possa coexistir. Aliás, dou, para terminar, uma última nota de um estudo que foi aqui deixado pelos peticionários da Faculdade de Ciências de Lisboa, que diz que é claro identificar indícios de múltiplas outras fontes poluentes, provavelmente, até, diz o estudo, muito mais influentes na degradação dos cursos de água do que aquela empresa em causa. Por fim, dizer apenas uma nota de que foi solicitado ao Sr. Ministro do Ambiente, em janeiro deste ano, informação que fosse considerada relevante para a análise desta problemática e que, infelizmente, não foi chegada aqui à Assembleia da República qualquer tipo de documentação, o que nos parece, pelo menos não está no sistema, o que nos parece que denota alguma falta de atuação e de empenhamento da parte do Governo. Nesse sentido, o CDS apresenta este projeto de resolução que recomenda ao Governo as medidas necessárias à efetiva e urgente despoluição da Ribeira da Boa Água. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Silva do PAN, se faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários. A Ribeira da Boa Água, um afluente do Rio Almonda, corresponde a um dos recursos hídricos mais poluídos em Portugal. São várias notícias e os factos que atestam o longo historial de indícios
claros de poluição nesta ribeira, onde se encontra patente o seu estado absolutamente deplorável. Esta contínua poluição tem uma origem clara e inquestionável: a indústria dos óleos alimentares, que deposita os seus efluentes no leito da ribeira, nomeadamente óleos, gorduras e outros contaminantes. Isto mesmo é atestado pelos vários processos contraordenacionais contra a empresa prevaricadora. É o próprio Ministério do Ambiente a referir que esta empresa de óleos alimentares tem um longo registro de descargas ilegais na ribeira, detectadas por ação de fiscalização promovidas pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela GNR. Ora, face a tal panorama, conclui-se que nesta grave ofensa ao ambiente temos uma vez mais as entidades fiscalizadoras e inspectivas a fazer o seu trabalho sem qualquer consequência prática final, o que acaba por legitimar e dar força às empresas que degradam o ambiente a seu belo prazer, sempre em nome do mesmo, o lucro a qualquer preço. E para terminar, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, devemos assim canalizar energias para a despoluição da Ribeira da Boa Água, mas também se deve sancionar devidamente as empresas que cometem estes atentados ambientais, para além de um efetivo reforço das ações de fiscalização e vigilância, as quais são muito importantes, tanto para efeitos de prevenção como de identificação de prevaricadores. Obrigado. Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do PCP, saudar os subscritores desta petição e salientar as justas razões que lhes assistem. Efetivamente, trata-se da ocorrência de crimes ambientais que afetam a Ribeira da Boa Água e que se inserem num conjunto de violações da lei em matéria ambiental que afetam a rede hidrográfica do rio Almonda e que importa ter em atenção. Efetivamente, esta situação que aqui nos relatam na petição tem-se traduzido pela impunidade dos infratores relativamente ao cometimento de crimes ambientais que afetam muito gravemente a qualidade de vida das populações. E, portanto, se isto acontece, é porque efetivamente não têm sido tomadas as medidas necessárias para que a lei seja cumprida. E que os votos que fazemos com a aprovação de resoluções por esta Assembleia relativamente à despoluição da Ribeira da Boa Água e da rede hidrográfica do Almonda no seu conjunto, é que esta aprovação tenha efetivamente consequências. É importante que esta Assembleia, através da iniciativa de todos os grupos parlamentares, assuma o empenhamento da Assembleia da República no sentido que as autoridades que têm que atuar quanto à poluição da rede hidrográfica do Almonda o façam. A CEPNA da GNR, a Agência Portuguesa do Ambiente, todas as entidades que aqui têm responsabilidades, que as assumam para que os crimes ambientais não fiquem impunes e para que efetivamente se possa proceder não só à despoluição que é necessária desta rede hidrográfica, mas à prevenção de futuros danos ambientais. Nós não queremos a destruição de empresas ou de postos de trabalho. Achamos que a atividade económica é importante, mas a atividade económica tem de cumprir a lei e tem de respeitar a qualidade de vida dos cidadãos e não pode traduzir-se num elemento de deterioração da qualidade de vida das populações. É isso que reivindicamos. E o que esperamos é que o que for aqui aprovado tenha consequências e queremos aqui dizer que achamos que a Assembleia da República, a nossa parte, cumpriremos o nosso dever, ficará atenta às consequências práticas que venham a decorrer das resoluções aqui hoje aprovadas e que os cidadãos que muito bem tomaram esta iniciativa, Sr. Presidente, possam sentir que valeu a pena tomar esta iniciativa e mais do que boas palavras, o que houve foi de facto consequências reais no seu dia-a-dia e relativamente a isso ficaremos atentos. Muito obrigado. 974/13 dos Verdes, despoluição da Ribeira da Boa Água. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 984/13 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda a um conjunto de ações tendentes à despoluição do rio Almonda e seus afluentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado também por unanimidade. Projeto de resolução 986/13 do PS, que recomenda ao Governo medidas que visem a despoluição da Ribeira da Boa Água. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.
Passamos ao projeto de resolução 992/13, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas que ponham fim à poluição da Ribeira da Boa Água e obriga a deslocalização da principal unidade fabril poluente. Foi pedido que os pontos fossem votados separadamente, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ponto 1, quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o ponto 1 foi rejeitado. Com os votos a favor do Bloco de Esquerda e contra Tendo votos a favor do Bloco de Esquerda e votos contra das restantes bancadas. É assim, não é? Passamos ao ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 2 foi aprovado por unanimidade. E o ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 3 foi também aprovado por unanimidade. Podíamos ter votado o 2 e o 3 em conjunto. Passamos ao projeto de resolução 995/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que tome as medidas urgentes necessárias à despoluição efetiva e total da Ribeira da Boa Água. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O projeto de resolução 998 do PAN recomenda ao Governo que promova a despoluição da Ribeira da Boa Água e ações de fiscalização, identificação e punição dos agentes poluidores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução do PCP 1003/13 contra a poluição no rio Almonda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.